E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Aula de hoje falaremos sobre inequações logarítmicas, atendendo aí pedidos também de alunos daqui do Japão. E eu acho esse assunto aqui bastante importante porque ela gera realmente muita dúvida entre os alunos na sala de aula. Então, hoje eu vou fazer essas três questões, cada questão dessa com uma característica diferente. E ao final da aula tenho certeza que vocês vão estar entendendo praticamente tudo sobre inequações. E claro que se restar alguma dúvida, é só escrever aí que eu vou estar atendendo com o maior prazer, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e entre uma aula e outra produzo vídeos aqui para atender vocês. Se você achar esse assunto aqui interessante ou útil aí para você, então inscreve nesse canal e ao final da aula, se você achar que valeu a pena, que a aula foi útil para você, então dá um like, ativa o sininho e compartilha aí com seus amigos, beleza? Então vamos para a aula e vou fazer uma outra página individualmente aqui, tá? Vamos lá. Bom pessoal, então antes de resolver aqui a inequação, vamos só fazer um pequeno resumo, né? Para ver se vocês lembram assim da nomenclatura, tá? Então se eu tenho log de A na base B é igual a C. Bom, a nomenclatura. O A, que fica aqui na frente do log, a gente chama de logaritmando. O B, que fica aqui na ponta do G, aqui embaixo, chamamos de base. E o C seria o logaritmo, tá? E por definição, como é que a gente faz? O B empurra o C, né? Ou seja, o B eleva o C e iguala aqui ao A. Então essa é a definição de logaritmo, tá? A base eleva o C e iguala aqui ao logaritmo. Importante agora são as condições de existência de um logaritmo. Quais são essas condições? A condição é o seguinte, que o logaritmando, o A, tem que ser maior do que zero, ou seja, ele tem que ser sempre positivo. Não existe logaritmando negativo. Se tiver, não é válido, tá? E o B também, ela tem que ser positivo, mas tem uma outra condição. E B tem que ser diferente de 1, conforme a gente já viu anteriormente, tá? Então, só lembrando essas duas condições aqui. Então, agora vamos ao passo a passo para resolver uma inequação. Primeira coisa, vocês vão observar se essas duas condições são obedecidas. Se você olhar aqui para o lado direito, o 7 é maior que 0? É, ok. O 2 é maior do que 0 diferente de 1? Ok. Então, a segunda parte aqui, o segundo termo aqui está ok. Agora aqui no primeiro, o 2 está legal? Tá, né? Porque ele é maior do que 0 e é diferente de 1. O problema está aqui no logaritmando, porque quando aparece o x, então só quando aparece uma incógnita, como é o caso desse aqui, que é o x, você tem que trabalhar com ele nessas condições. Ou seja, você tem que impor as condições. Então, nesse caso aqui, olha, 5x menos 3, eu tenho que impor que ele tem que ser maior do que 0, tem que ser positivo, tá? Vou chamar isso aqui de equação 1, porque vai ter a 2. Qual que é a 2? É o seguinte, gente, isso só vale para logaritmos cuja base é maior do que 1. Então, quando a base for maior do que 1, no caso que é 2, o logaritmando obedece esse sinal também. Então, nesse caso aqui, o 5x tem que ser maior do que quem? Do que o 7 também. Então, essa é a condição 2 aqui, tá? Se aqui fosse menor, aqui também seria menor. Ou seja, toda vez que a base for maior do que 1, o logaritmando obedece o mesmo sinal que estiver aqui nessa equação. Entenderam, né? Então, se fosse menor, seria menor que 7. Ok? Então, aqui eu monto aqui as duas condições de existência. Condição de existência. Isso é fundamental, gente, tá? Então, em qualquer exercício, você vai fazer isso daqui. E vamos resolver, então, cada um deles. Então, o 1 vai ficar como? Então, vamos copiar aqui. 5x menos 3 maior do que 0, maior do que 3. Como o 5 está multiplicando, vai para lá dividindo no x, tem que ser maior do que 3 quinto, ok? Agora vamos pegar o 2 aqui, equação 2. Equação 2 diz que é 5x menos 3 tem que ser maior do que 7. O menos 3, então olha só, o menos 3 passa para cá, fica mais 3 com mais 7 dá 10. Então
5x maior do que 10. Como o 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x maior do que 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, essa aqui é a afirmativa do 2 e essa aqui do 1. Agora, nós vamos traçar. Então, aqui, quando chega nesse ponto, é que a maior parte dos alunos sentem dificuldade de como resolver quando você chega aqui. Você achou duas respostas? Sim, na verdade, você achou duas respostas aqui. Então, para você satisfazer as duas inequações, o melhor jeito é você fazer um gráfico. Então, para resolver essa inequação, gente, montem o gráfico, tá? Então, eu montei aqui duas retas, né? Que seria o eixo, seria o x do eixo cartesiano. Se aqui for 0, aqui, ó, aqui é o 0, aqui, 1 e 2, tá? Na inequação 1, ele falou que o x é maior do que 3 quintos. Quanto é 3 quintos? 3 quintos é um pouquinho maior que meio, é 0,6, né? Então, tá por aqui assim. Eu vou pôr uma bolinha vazia. Como ele está dizendo que é maior, apenas não maior igual, então, bolinha vazia. Não sei se vocês lembram isso aqui quando a gente começou a estudar funções e tal, né? Olha só, então, x é maior do que 3 quintos, então ele está pegando todo o valor até o infinito. Entenderam até aqui, né, gente? Olha só. Então, eu marco o valor que está aqui, 3 quintos, e obedeço esse sinal aqui de desigualdade. Se for maior, é para a direita. Se for menor, para a esquerda, naturalmente, tá? E eu marquei aqui. Agora, eu vou pegar aqui a segunda equação. Ele diz que o x tem que ser maior do que 2. Então, olha só. Maior do que 2. Então, bolinha vazia também. Não pega o 2. E vai para o infinito. Agora, gente, para dar a resposta aqui, você usa um pouquinho a sua imaginação. Se você juntar os dois gráficos, qual é o trecho que vai obedecer as duas desigualdades ao mesmo tempo? Ou as duas inequações ao mesmo tempo? Não é todo o valor a partir do 2, não é isso? Então, significa que se eu pegar qualquer valor do x aqui acima do 2, ela vai atender a inequação 2 e a inequação 1. Entenderam? Então, essa é a resposta. Agora, como é que eu vou fazer a resposta? Você vai escrever sempre daquela forma. Conjunto solução ou conjunto verdade, né? X é um número que pertence aos números reais, de modo que, tal que, ou de maneira que, o x, qual que é a condição nesse caso? X tem que ser maior do que 2 e tá resolvida a questão. Tá? É assim que você vai responder. Muitas pessoas exigem que você escreva essa resposta aqui, tá? Eu mesmo era um. Mas aí tem alguns alunos meus já sabem. Tem aquela respostinha do preguiçoso. Tem também. Qual que é a respostinha do preguiçoso? É aquela do colchete, olha só. Conjunto solução igual. Olha só aqui. Colchete aberto. Já vou explicar por quê. No 2 mais infinito aberto. Vamos explicar isso aqui, o que é. Isso daqui, todo mundo já sabe que é o padrão, né? X pertence ao número real, claro. De maneira que, ou tal que, x tem que ser maior que 2. Essa é a resposta. Agora aqui, aquela que eu falo que sempre é a respostinha do preguiçoso. Conjunto de solução é igual a colchete aberto, eu falo quando ela é invertida, do jeito que está aqui. Ela está de costas para o 2, né? Por quê? Porque o 2 não está entrando. Se o x fosse maior ou igual a 2, esse colchete estaria voltado para dentro, estaria abraçando o 2. Estaria incluindo o 2. Entenderam? E o mais infinito? Bom, infinito não tem fim, né? Então ele tem que ficar aberto mesmo. Como é que você vai fechar o infinito? Então toda vez que tiver o símbolo de infinito, você tem que deixar ela aberta, ou seja, de costas para ele. Entenderam, gente? Então vamos para a segunda questão. Bem, nessa segunda questão aqui, gente, vamos fazer a mesma coisa, a mesma checagem, tá? Você observa aqui, no segundo termo aqui, a base é 0,1, é maior do que 0, ok, é diferente de 1, ok. O logaritmando é 10, é maior do que 0, também ok. Aqui no primeiro termo, a base também é igual, né, 0,1, maior do que 0, ok. A única incógnita aqui no logaritmando. Então, nós vamos impor a condição de existência no logaritmando. Então, fica 2x menos 2 maior do que 0. Passa o menos 2 para lá, então vai ficar 2x maior do que 2, né?
que fica positivo. O 2 vem para cá dividindo, então vai ficar x maior do que 1. Então essa é a primeira equação. A segunda equação, agora é que muda de figura aqui uma coisa, gente. Olha só. Como a base é menor do que 1 e é positivo, mas é menor do que 1, o logaritmando comparado com o outro logaritmando, você tem que trocar esse sinal. Ou seja, o 2x menos 2, que é o primeiro logaritmando, como a base é menor do que 1, esse sinal de maior vai ficar menor do que 10. Tá? Então, quando você vai comparar os dois logaritmandos numa inequação, você inverte o sinal da desigualdade se a base estiver entre 0 e 1. Guarde bem esse conceito, tá? Então, esse menos 2 vem para cá, vai ficar mais 2, com 10 vai ficar 12. Então, 2x menor do que 12. Logo, x menor do que 6. Pronto. Então, eu já tenho as duas equações. Mas eu vou dar uma voltada aqui, só para explicar por que você tem que inverter. Olha só. Se você tivesse dois logaritmos aqui, tá? Eu vou pegar um logaritmo bem fácil. Log de x na base 0,1 igual a 2. Tivesse aqui um outro log de y na base 0,1 igual a 3. Bom, 0,1 é a mesma coisa que um décimo, não é isso? Um décimo aqui, um décimo aqui. Então, não vamos trabalhar com fração. Mas observe aqui. O logaritmo aqui é 2, o logaritmo aqui é 3. Então, eu posso dizer que o 2, claro, o 2 é menor do que 3. O logaritmo 2 é menor do que o logaritmo 3. Agora vamos usar a definição. A primeira equação não é a mesma coisa que 1 décimo ao quadrado, e a segunda é 1 décimo ao cubo, porque esse cara aqui vai empurrar o 3 para cima e vai ficar isso aqui. Então isso aqui vai dar 1 sobre 100 e esse aqui vai dar 1 sobre 1000. Quem que é maior aqui, 1 sobre 100 ou 1 sobre 1000? Muita gente fica na dúvida às vezes, né? Mas você pegar alguma coisa e dividir em 100 pedaços e pegar a mesma coisa e dividir por 1000 pedaços, qual pedaço é maior? Esse daqui, claro. Então, 1 sobre 100 é maior. Então, nesse caso aqui, olha só. Quando os expoentes são, né, um é menor do que o outro, quanto maior o expoente, menor fica o valor final da fração elevada a esse expoente aí. Tá certo? Então, 1 décimo elevado ao cubo é muito menor do que 1 décimo elevado ao quadrado. Ok? Tranquilo aí? Agora vamos traçar aqui a resposta desse exercício. Então vamos lá. Então vamos considerar que o zero esteja por aqui assim. Então olha só, na equação 1, gente, o x tem que ser o quê? Maior do que 1. Então 1 está aqui, bolinha vazia, né? Vocês viram que bolinha vazia porque ela é maior só. E ele vai para o infinito. Agora, aqui para mais infinito, né? E o x tem que ser menor que 6. Então, você coloca bolinha vazia, porque ele não está incluso, e vai para o menos infinito. Se você juntar as duas retas, qual trecho vai ficar em comum? É exatamente entre 6 e 1, olha só. 1 entra na jogada? Não, porque é a bolinha vazia. O 6 também, mesma coisa. Então, a resposta vai ficar assim. Conjunto solução, x pertence aos reais, tal que... Agora aqui, os alunos sentem dificuldade na escolha da resposta aqui. Olha só, concorda que o x está nesse intervalo aqui? Então você deixa o x no meio, x está aqui no meio, porque o x está entre 6 e 1, não é isso? Então ele é menor do que 6 e maior do que 1. Tá? Ao invés de você escrever duas vezes, escreve numa linha só. X é menor do que 6, olha só, ponta menor fica para o lado menor. E quando ele é maior, a boca maior fica para o lado dele. Ó, daqui você pode ler assim, x maior que 1, x menor do que 6. E aqui vamos fazer também aquela solução dos mais acomodados, né? Aquele que leva a vida mais suave. Então é esse cara aqui, conjunto de solução, que é na base do colchete. Eu também prefiro, tá, gente? Então, a resposta não é x está entre 1 e 6, então o 1 entra? Não. Então, o 1, você vai virar o colchete de costa para o 1, porque ele não está abraçando, ele vai estar fora, o 1 está fora. O outro qualquer? O 6. O 6 também entra na jogada? Não entra, então ele vai ficar de costa aqui para o 6 também. Então, o símbolo fica assim. É bem mais fácil, né, gente? Bem mais tranquilo, né? Pena que algumas pessoas não aceitam só isso aqui, eles querem isso aqui também, né? Eu era um deles. Vamos partir então agora para o terceiro e último exercício. Vamos lá. A terceira e última questão é a mais fácil de todas. Basta usar a definição de logaritmo. Qual que é? Log, como que era mesmo? Log de A na base B é igual a C. Para resolver isso aqui, o B, né? B eleva o C, o B empurra o C, né? Que eu sempre brinco aqui dizendo, é igual a A. Aqui, no caso,
para igualdade. Aqui é uma inequação, então nós vamos fazer a mesma coisa, olha só. O 3 vai empurrar o 2 para lá, então deixa eu copiar aqui para ficar mais na base de 3. 2x mais 5 menor ou igual a 2. Então, o 3 vai empurrar o 2 para cima, então vai ficar 2x mais 5 é menor ou igual a 3 ao quadrado, tá? Porque o 3 empurra o 2 lá para cima. Definição, né? Então, aqui vai ficar 2x menor ou igual a 9, 3 ao quadrado é 9, mais 5 veio para cá, ficou menos 5. Menos 5. Então, 2x menor ou igual a 4. X menor ou igual, o 2 vem para cá, dividindo, vai ficar 2. Eu nem preciso fazer gráfico nesse caso, não é, gente? Porque não tenho uma outra inequação aqui. A única inequação está prevalecendo isso aqui. Então, a resposta será conjunto solução x pertence aos reais, tal que só copiar essa resposta do jeito que está aqui. Mas o pessoal prefere a do preguiçoso, né? Claro. Então vamos lá, vamos fazer a do preguiçoso. Como ela está diminuindo, olha só, como ela é menor do que 2, menor ou igual, então toma muito cuidado agora aqui. Como ela vai para o menos infinito, então vai ficar aberto no menos infinito. Infinito nunca pode ser fechado, tá, gente? É sempre aberto. O 2 é fechado, porque o 2 pode entrar agora na brincadeira? Pode. Porque ele está dizendo que pode ser igual a 2 também. Então, nesse caso, você fecha o colchete para dentro, ou seja, o colchete abraça o 2, porque o 2 faz parte dele. Beleza, eu espero que vocês tenham entendido todas as 3 modalidades aí de inequações. Caso tenha ficado alguma dúvida, só me escrever aí que eu vou estar atendendo. Ok? Um grande abraço a todos e espero vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!